Muito bem, aqui nós temos a Bíblia. Ó. Bíblia de Estudo NAA, que é Nova Almeida Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia portátil, tá? Existe a versão original, que é maior, bem maior do que essa. E essa aqui é uma versão menor, que é mais, além de ser menor, de pequena, né, ela também é bem mais leve, possibilitando que a pessoa possa levar ela para a igreja, por exemplo, se a pessoa quiser estar levando, tá? Então, às vezes a pessoa reclama, poxa, eu tenho uma Bíblia de estudo muito boa, mas ela é pesadona para estar andando com ela. Essa aqui não, como ela é portátil, então ela se torna leve também e muito interessante para quem gosta de estar andando com a Bíblia de estudo. No meu caso eu gosto, porque já que sempre eu estou ali, de alguma forma, introduzido ali em discussões bíblicas, né, no dia a dia ali na escola bíblica dominical, também nos grupos ali de pessoas discutindo sobre a Bíblia, é sempre bom você ter um material como esse, que você pode estar levando junto com você para estar ajudando a você a estar tirando dúvidas ali sobre alguns temas bíblicos, né? Vou abrir ela aqui, ó. Tem as folhas de rosto aqui, NAA, né? Bíblia de estudo. E veja aqui que na apresentação da Bíblia, ela fala aqui que essa Bíblia, ela está na terceira edição, que começou ali em 2017, tá? Mas, porém, essa Bíblia aqui, ó, nesse quadradinho, nesse último quadrado aqui, ó, Bíblia de Estudo NAA, Barueri, São Paulo, Sociedade Bíblica do Brasil 2023. Porque a Bíblia NAA de Estudo, ela foi feita, né, ela foi editada aqui no Brasil em 2017. Porém, só agora em 2023, no ano passado, que foi feita essa versão mais compacta, mais leve, né? Mais fácil de você estar manuseando no seu dia a dia se você quer estar andando com ela, tá bom? A única coisa que eu poderia dizer que tem de negativo em ter sido feita essa versão portátil é o fato das letras ter ficado menores, né? Então, para pessoas que têm muita dificuldade com letras pequenas, talvez não seja interessante, tá? Embora eu ache um pouco complicado estar lendo letras menores assim, mas no meu caso eu consigo ler tranquilamente. Então não se torna um problema que me impeça de ter adquirido essa Bíblia. Tá? Pelo contrário, eu estou amando, estou gostando muito dela. E ela começa aqui ó, com o seu índice, né? O seu índice aqui está mostrando tudo aquilo que ela tem a oferecer. Imagens, tem um índice de imagens, várias imagens de objetos, de coisas que nós ouvimos falar nas pregações, no ensino bíblico, e aqui nós vamos ver a imagem dessa coisa para termos uma ideia melhor de como era a aparência daquilo naquele tempo ali bíblico. Né? Índice dos mapas também, né? Os mapas são sempre bons também para você ter uma ideia do tamanho de certos locais, a distância de um lugar para outro, a topografia geográfica daquela região, então é interessante. Tem aqui ó, como usar os recursos da Bíblia de Estudo NAA. Para quem vai começar a ler a Bíblia também é bom ler essa parte aqui para entender como usar melhor essa Bíblia. Tem uma introdução, né, a ela, a apresentação da Nova Almeida Atualizada e uma visão geral da Bíblia, beleza? Terminando esse índice aqui inicial, aí nós vamos para o índice do assunto bíblico teológico em si, tá? O Antigo Testamento é o primeiro, né? Só que a gente não começa o Antigo Testamento já lendo Gênesis. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, vamos ter uma teologia do Antigo Testamento no comecinho. Terminado isso aqui também tem uma explicação à data do Êxodo, que é um pouco controvérsia, né? Tem duas principais datas que se diferem uma da outra, então você lendo ali você vai ter um entendimento mais ou menos de como isso funciona. Aí finalmente vai ter uma introdução ao Pentateuco. Lembrando que a vocês que a Bíblia no Antigo Testamento é dividida em Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros históricos, que vai de Josué até Esté, aí tem os livros poéticos ou sapienciais, que são ali Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástico e Cântico dos Cânticos, para então vir os livros proféticos. Então existem essas divisões para o Antigo Testamento. E o que essa Bíblia aqui faz de tão interessante? Para cada divisão, ela traz antes de cada divisão uma introdução a essa divisão. Então tem aqui o Pentateuco explicando por que é Pentateuco, quais são esses livros que estão inseridos nesse contexto de Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Né? Só que o interessante é que depois de você ler a introdução ao Pentateuco, você não começa já o livro de Gênesis, vai ter uma introdução ao livro de Gênesis, tá? Eu vou mostrar mais adiante. Aí, ó, históricos, que é a introdução aos livros históricos, vai ter cada livro também com a sua respectiva introdução. Os livros poéticos e sapienciais, também com suas introduções a cada livro. E finalmente os proféticos, tá? Com introdução também a cada livro. Quando você acaba o livro de Malaquias, que acaba então os livros do Antigo Testamento, nós não entramos diretamente aqui nessa Bíblia já no Novo Testamento.
Antes do Novo Testamento, nós vamos ter um panorama bem interessante, assim, bem abrangente, com muita informação sobre o período intertestamentário. Como o próprio nome fala, inter é entre e testamentário de testamento. Então, o período entre os testamentos, entre o Antigo e o Novo Testamento. Foram 400 anos, tá? Que muitos teólogos chamam de 400 anos de silêncio, já que não houve nenhuma voz profética canônica naquela época, tá? Nenhum profeta se levantou para falar em nome de Deus. Então é entendido que Deus ficou em silêncio no contexto profético. Porém, Deus não ficou quieto, tá? Deus ele moldou um mundo oriental naquela época para o recebimento de Jesus e consequentemente os apóstolos com a igreja. Então houve muitas mudanças significativas durante esse período de um testamento para o outro. A gente vai ver aqui que ele vai dar um período intertestamentário, né? Vamos entender o que significa esse período. Aí depois do período intertestamentário, antes de entrar no Novo Testamento em si, ele também vai falar aqui sobre o Império Romano e o mundo greco-romano na época do Novo Testamento. Porque muito daquilo que nós vamos ver nos evangelhos e nas cartas até Apocalipse tem muito também da influência do governo ou das tradições, da história, da cultura, do que acontecia naquela época em que esses documentos foram escritos no Novo Testamento, que era um período onde os romanos dominavam e era um mundo que era altamente influenciado pela cultura helenística, que é a greco-romana, tá? Também nós vamos ver aqui, antes de entrar no Novo Testamento, os grupos judaicos na época do Novo Testamento, para você entender melhor quem eram os fariseus, os saduceus, os essênios, os helênicos também, helenistas. Então, essa introdução aqui vai ser bem interessante também para conhecer melhor esses grupos, onde muitos deles até ficavam confrontando ali Jesus, tá bom? Uma vez que passa o período intertestamentário e também essas informações que vão ajudar a entender melhor o Novo Testamento, aí entramos realmente no Novo Testamento. Aí vamos ver aqui, quando começa o Novo Testamento, uma teologia do Novo Testamento, a data da crucificação de Jesus, como lá no Antigo Testamento existe uma explicação para a data do êxodo, que era a controvérsia, também vamos ver aqui uma explicação para explicar as possíveis datas da crucificação de Jesus, que também é controverso, tá? É interessante ser lido. Aí finalmente vamos entrar nos livros, mas não diretamente. Antes de entrar nos primeiros livros do Antigo Testamento, nós vamos ter uma introdução a eles, que é os Evangelhos e o livro de Atos. Tá? Lembrando que o Novo Testamento também é dividido entre Evangelhos, o livro de Atos, que é tipo um livro histórico do Novo Testamento. Vamos ter as cartas, que são divididas em cartas paulinas e demais autores. E também vamos ter a carta do Apocalipse, que é a carta escatológica, né? O livro da revelação. Então, quando termina aqui Atos, aí vai ter uma introdução às cartas, onde nós vamos entender direitinho essas divisões, quais são as cartas de Paulo, o que elas representam, as outras cartas também escritas por Pedro, por Tiago, por João, Judas e pelo autor de Hebreus. Tá? Então, uma discussão bem interessante também. Lembrando que não apenas essas introduções, mas também cada livro vai ter a sua respectiva introdução. Tá? Então, você vai ficar por dentro das datas, dos autores, daquilo que motivou aquelas pessoas a escreverem aquilo que foi escrito. Uma vez que nós acabamos os dois testamentos, né, passamos por ele, a Bíblia não acaba, tá? Ainda vai ter os auxílios para o leitor que se encontra no finalzinho da Bíblia. Nós vemos aqui que tem o plano de leitura da salvação, tem uma doutrina bíblica, uma visão geral, também tem aqui interpretando a Bíblia, lendo a Bíblia, o cânone da Escritura, você vai entender como a Escritura foi composta, foi feita, os livros foram selecionados para entrar na Bíblia, a confiabilidade dos manuscritos bíblicos, a arqueologia e a Bíblia, as línguas originais da Bíblia, a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. Lembrando a vocês aí que o Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico e o Novo Testamento em grego, tá? Só que por encomenda de pessoas poderosas ali do período intertestamentário, judeus foram incumbidos de traduzir o Antigo Testamento em hebraico para o grego. Essa tradução é chamada de Septuaginta, tá? No caso da Igreja Católica, eles pediram também para ser traduzido também a Bíblia toda, no caso a Septuaginta, no Antigo Testamento em grego, e o Novo Testamento que já era em grego, para latim. Essa versão é chamada de Vulgata, tá? É a versão latina da Bíblia. Como aqui o Novo Testamento cita e interpreta o Antigo Testamento,
a história da salvação do Antigo Testamento, né, preparando o caminho para Cristo. Também temos uma concordância bíblica, que é bem interessante para você que vai estudar temas específicos, tá? Também tem aqui um plano de leitura da Bíblia. Eu já fiz esse plano algumas vezes, tá, em outras Bíblias também. Isso aqui é muito bom para quem tem o desejo de se programar, se disciplinar para ler a Bíblia toda, tá? Em um ano você consegue ler a Bíblia toda através desse plano de leitura aqui, que eu acho bem interessante. E por último aqui uma lista dos colaboradores, beleza? Passando isso aqui, a gente começa a ler realmente a Bíblia, tem um índice das imagens, tá? Eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, as imagens, tem o zigurate, a cidade de Ur, a Arca da Aliança, a mesa dos pães da proposição. Eu vou aqui para o zigurate, que está na página 46. Aí aqui, ó, na página 46, ó, zigurate. Tem uma ilustração, um desenho mostrando como era o zigurate, ou pelo menos como deveria se parecer mais ou menos, né? Os zigurates dependiam também da cultura que os fabricavam. E aqui vai ter uma explicação do que é o zigurate, tá? Eu vou ler só o comecinho. Os zigurates são construções monumentais de templos com torres encontradas em toda a área da antiga Mesopotâmia, tá? E tem mais outras coisas aqui explicando. Isso ajuda a gente a entender um pouco mais do panorama histórico e cultural das culturas que nós vamos estar encontrando aí na Bíblia. Lembrando que os judeus, que eram israelitas, que eram hebreus, eles foram sendo influenciados ao longo da sua caminhada aqui nessa terra por culturas que também viviam ali na sua circunvizinhança, tá? Os seus vizinhos. Bom, voltei aqui, né, para os índices. Tem um índice aqui das imagens, um índice dos mapas, para quem quiser encontrar um mapa específico que quer dar uma olhadinha, estudar sobre ele. Tá? São muitas coisas, né? Aí, como eu disse aqui, ó, lá está dizendo que tem como usar os recursos dessa Bíblia. É bom você ler isso aqui para ter uma ideia de como você vai estar utilizando essa Bíblia. Temos uma introdução, né, o guia do leitor para a Bíblia de Estudo NAA. Se a pessoa vai ler pela primeira vez uma Bíblia de Estudo, melhor ainda ler isso aqui. Temos aqui, ó, a apresentação da Nova Almeida atualizada. E também aqui uma visão geral da Bíblia, né? A exposição da história da salvação. Eu já tenho rabiscado já ela aqui, já tenho lido alguma coisa. O plano de Deus para a história, Cristo no Antigo Testamento. Então é bem interessante também estar lendo esses estudos aqui, beleza? Aí vejam aí, ó, Antigo Testamento. Aí a pessoa pode pensar, então vou começar a ler Gênesis, que vai começar o Antigo Testamento. Não, Antigo Testamento, porém você vai começar com a teologia do Antigo Testamento, o estudo da divindade, né, o estudo da religião do Antigo Testamento, ó, os componentes da história, ó, monoteísmo, você vai entender o que significa esse termo monoteísmo. Segundo aqui, ó, criação e queda. Terceiro aqui, ó, eleição e aliança. Aqui temos aqui, ó, os blocos do Antigo Testamento em relação à história. Então, é muito bom ler isso aqui antes de começar a ler a Bíblia propriamente dita, tá? Temos aqui, ó, uma cronologia do Antigo Testamento, uma visão geral, tá? Então, tem aqui os fatos que ocorreram no Antigo Testamento, tipo numa harmonia, numa cronologia, para você entender bem os períodos que cada coisa foi acontecendo ali naquele período do Antigo Testamento. Temos aqui, ó, a data do Êxodo, já que isso é uma discussão bem interessante e moderna sobre a data do Êxodo. É bom você ler isso aqui para você ter uma ideia também, para quando você ver alguém comentando sobre isso, você não ficar completamente por fora, tá? Tá bem resumido, mas é um resumo que dá para explicar e entender do que se trata. Aí temos aqui, ó, uma introdução ao Pentateuco, como eu falei lá atrás. Antes de cada bloco de livros, você vai ter uma introdução àquele bloco. Por que ele é chamado daquela forma, né? Por que Pentateuco é chamado de Pentateuco? De uma forma bem resumida, o nome Pentateuco é Penta, que é 5, e Teuto é lei. Então, 5 leis, ou 5 livros da lei. Tá? Mas é claro que isso aqui que eu falei foi bem resumido. E aqui você vai poder ler e entender melhor porque o Pentateuco existe e porque ele é chamado assim. Aí sim, depois de ler a introdução ao Pentateuco, nós vamos começar agora a ler os 5 livros do Pentateuco, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só que antes de cada livro vai ter isso aqui, ó, Gênesis, introdução. Então, cada livro da Bíblia, essa Bíblia de estudo aqui, NA, você vai ter uma introdução a cada livro. Você não vai começar a ler o livro sem entender bem do que se trata. Só lendo essa introdução você já vai entender do que aquele livro quer falar. Tá? Então, isso é muito interessante também. O autor, o título, a data.
Mas também vamos ver aqui, ó, disposição no Pentateuco, né, onde ele está no Pentateuco e qual o seu significado ali dentro. E também uma estrutura, né, dando a explicação de como você deve ler e entender esse livro. Tá? Existem aqui outros quadros também explicativos, é muito interessante. Tá? Cada livro vai ter a sua introdução de acordo com as necessidades do leitor para entender aquele livro. Veja que a introdução longa, tá? Tem muita informação, muita. Uma Bíblia dessa dá para a pessoa passar de 2 a 3 anos só estudando ela para adquirir muito conhecimento, vai ser muito interessante, muito bom para quem quer, tá bom? Aí sim, uma vez que você terminou as introduções aí, agora sim vou começar a ler o livro propriamente dito. Só que ainda nós temos que entender uma coisa, isso tudo que eu falei são introduções, são preparações para você começar a ler um determinado livro, porém, dentro de cada livro você vai ter também notas explicativas de vários versículos, tá? Não serão todos os versículos que serão explicados, mas na maioria dos versículos serão explicados sim. Tá? Vejam que aqui, pelo menos nesse primeira página, nós temos aqui o versículo 1 e 2 do capítulo 1 de Gênesis, só 2 versículos, olha o tamanho da explicação. Isso não será comum, tá? Isso aqui é mais nesse começo, depois vai diminuindo e vai ficar mais ou menos ali, a metade da Bíblia, a outra metade em notas, tá? Em informações. Mas percebam que é muita informação, é praticamente uma Bíblia mesclada a um comentário bíblico, beleza? Como eu falei no começo, tá? A letra da passagem bíblica é uma letra ok, o tamanho bem interessante, bem razoável, uma letra assim que não vai ajudar você a ler. Você não vai achar muita dificuldade para ler a Bíblia, né? O escrito bíblico. Porém, quando nós vamos para as letras das notas, aí fica a desejar, mas eu entendo até, tá? Por causa do tamanho, foi muito compactado aqui essa Bíblia de estudo, mas as letras estão bem pequenas, então pessoas que realmente têm muita dificuldade para ler letras pequenas, não vai ser tão interessante estar adquirindo esse tipo de material. Para mim, como eu consigo ler tranquilamente, tá? Não tenho esse problema de visão, então eu consigo ler aqui, para mim tá ótimo, tá? Para andar com essa Bíblia aqui, já que o peso dela é bem tranquilo, como eu disse a vocês. Percebem aqui que aqui já caiu a quantidade de informações da nota, né? Já está mais ou menos dividido no meio a meio aqui, ó, o texto bíblico e as notas. Porém, quando você vai ler essa Bíblia fazendo uso dessas notas, se prepare para adquirir muito, mas muito conhecimento acerca das Escrituras, tá? As notas são inteligentes, são teológicas, são abrangentes, elas trazem muita discussão, respostas assim para a pessoa ter um entendimento muito bom do que ela está lendo na Bíblia, tá? Então uma boa porta de entrada. É claro que existem comentários que são mais parrudos, que são mais teológicos, tarará, mas para uma pessoa que quer começar com o pé direito a estudar a Bíblia, uma Bíblia como essa aqui, com certeza é uma ótima aquisição.